Bom dia, que a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, venha envolver a sua vida, envolver o seu coração e venha blindar a sua mente. Iniciamos mais um dia para a glória de Deus e esse dia veio carregado de surpresas e da presença do Senhor, da confirmação diária de que o Senhor é um Deus zeloso, protetor, provedor, e nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. É certo e é verdade que enfrentamos as nossas lutas, as nossas adversidades, porque servir a Deus não significa que estamos isento de lutas, isento de adversidades. Não é porque dizemos amar a Deus que as adversidades, os problemas não surgem, eles surgem. O diferencial, o grande diferencial é que essas lutas, essas adversidades, os problemas que se levantam no decorrer do dia, da nossa vida, nós não enfrentamos esses problemas sozinhos. Nós temos o Senhor por nós. Em momentos determinantes, em momentos decisivos, o Senhor se revela de maneiras extraordinárias e gloriosas, cuidando de nós, livrando e guardando, escondendo-nos debaixo das suas fortes e potentes mãos. Meu irmão, minha irmã, você que tem nos acompanhado durante todos esses dias, hoje já completam 19 dias desse projeto, 21 dias de oração. Tem sido dias abençoados e o Senhor tem nos inspirado, o Senhor tem aí nos inspirado, o Senhor tem nos fortalecido e nos animado através da sua palavra. E nada melhor do que iniciar um dia, iniciar a nossa história desse dia, começando pela palavra do Senhor, ouvindo uma palavra do Senhor. A palavra do Senhor para o nosso coração hoje, ela está embasada no texto do profeta Abacuque, capítulo de número 3 e o versículo de número 2, que está escrito assim: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sentido alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, e no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. A palavra de Deus, o tema desse início de dia para nossa reflexão e meditação é sobre avivamento espiritual, avivamento pessoal. E o significado da palavra avivar dentro desse texto de Abacuque, o significado dessa palavra é dar vida novamente, restaurar o que está fraco, soprar fôlego novo, fazer pulsar novamente, reacender o que está apagando. Avivamento é voltar a viver o que já estava perdendo o vigor. Então, o significado da palavra avivar, no hebraico, o verbo significa dar vida novamente, restaurar o que está fraco, soprar o fôlego novamente, fazer pulsar, fazer bater, reacender o que estava apagando. Avivamento é voltar a viver o que já estava perdendo vigor. Olha que palavra linda, né? Avivar. E esse avivamento Deus tem reservado para a nossa vida.
Esse avivamento é o que Deus tem preparado para a nossa vida. E hoje iniciamos esse dia falando sobre avivamento. Abacuque vive um tempo, melhor dizendo, de crise moral e espiritual. Por quê? O povo estava diante de Deus, mas estava frio e estava indiferente ao Senhor. E o profeta não ora pedindo prosperidade, ou guerras vencidas, vitórias, ou sinais externos. Ele clama por um algo interno, por uma necessidade interna. Ele clama dizendo: aviva a tua obra. O avivamento, ele começa dentro do coração e não fora. Avivamento não é barulho, emoção ou eventos, mas avivamento é vida espiritual restaurada. Avivamento não é empolgação, tampouco emoção. Avivamento é vida prática com Deus, vida de intimidade com Deus. Para se viver o avivamento, é preciso se lançar como dependente do Senhor, obediente às suas instruções, temente à sua presença e o seu favor. E dentro do texto, desse versículo de número 2, dentro do contexto do livro do profeta Abacuque, eu quero extrair para nossa meditação e instrução três fundamentos que consolidam o verdadeiro avivamento. Primeiro fundamento: sensibilidade. Sensibilidade à voz de Deus. Sensibilidade para, em meio a tantas vozes, você ouvir a voz de Deus. Sensibilidade para discernir a voz de Deus em meio a tantas vozes gritando nesses últimos dias. Abacuque diz assim: eu tenho ouvido as tuas declarações. Abacuque não estava sendo ou querendo parecer espiritual, não. Ele ouve e reage. Ele ouve e reage, demonstrando que não está conformado ou acomodado, diante dessa crise que o povo estava vivendo, desse ambiente de derrota. E a derrota, quando ela é aceita, ela se torna um hábito, E quando se torna um hábito, se torna costume. Infelizmente, nos deparamos com pessoas que estão acostumadas a viver um ambiente de derrota e se acomodaram, se conformaram com essa questão de viver em derrota. Então, a despeito do que estava acontecendo com o povo, Abacuque decide reagir. Ele ouve Deus falar e ele reage. Eu aprendo que não basta simplesmente ouvir Deus, nós temos que reagir àquilo que o Senhor está falando. E aquele ambiente de derrota que era visível, Abacuque declara: eu tenho ouvido as tuas declarações. Abacuque está dizendo: eu tenho ouvido o Senhor falar, e ele reage. O avivamento começa quando nós deixamos Deus falar de novo, de forma clara. Nós deixamos Deus falar ao nosso coração. O nosso coração não está blindado pelas incertezas, pelas inseguranças, pelos medos e dúvidas. Não está blindado, Não está impedido de ouvir a voz de Deus
por questões vividas ou por questões enfrentadas, pela situação que estava acontecendo, não. Abacuque nos ensina que o avivamento começa quando nós deixamos Deus falar de novo. E eu quero convidar você a perguntar aí ao seu coração, quando você for orar: Deus ainda consegue te sensibilizar? Deus consegue falar e tocar o seu coração? Ou você está cauterizado, seco, ao ponto de não sentir Deus ou ver Deus em mais nada? Porque quando a gente chega nesse ápice de não ouvir Deus falar, de não ver Deus em mais nada, é porque nós estamos com a nossa mente, coração, nossos olhos cauterizados por conta das adversidades vividas. Então eu convido você a refletir a respeito do seu relacionamento com Deus. Quando Deus fala, você ouve? Porque Deus fala de diversas maneiras. Deus fala através de pessoas. Deus fala através até mesmo das situações, por mais contraditórias que sejam. Pode ser que Deus esteja falando. Deus fala através da sua poderosa palavra, através dos louvores. Deus fala através de memória, através de lembranças. Deus nos faz lembrar. Então, de tantas maneiras o Senhor fala. Mas a questão não é como o Senhor fala ao nosso coração, mas se você está sensível para ouvir a sua voz. Então, o primeiro fundamento que consolida, o verdadeiro avivamento na nossa vida é a sensibilidade em ouvir a voz de Deus, ouvir e reagir. O segundo fundamento é o reconhecimento da necessidade. Se nós não reconhecermos a necessidade que precisamos de viver esse avivamento, se torna impossível. Nós aprendemos desde sempre que o nosso Senhor, Ele não faz nada por obrigação, Ele não faz nada enquanto nós não demonstramos devoção, desejo, necessidade e buscamos. Então, o segundo fundamento é reconhecer a necessidade de viver esse avivamento. E Abacuque diz: eu me sinto alarmado. Quando ele diz eu me sinto alarmado, ele está apresentando para nós um estado de medo, um estado de preocupação, um estado de nervosismo. O profeta reconhece que algo está errado. E não tem avivamento, não existe avivamento onde tem autossuficiência. E o que é autossuficiência? É confiar na sua própria capacidade, é confiar na sua própria força, é confiar no seu próprio conhecimento, intelecto. Autossuficiência é não depender de nada e nem de ninguém, quando a realidade ela é extremamente oposta à autossuficiência, já que nós precisamos uns dos outros, nós dependemos uns dos outros constantemente, diariamente, e nós dependemos totalmente do Senhor. Se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido derrotados, já teríamos sido destruídos. Então, não existe avivamento onde tem autossuficiência. Deus aviva, Deus traz o avivamento para quem admite, para quem reconhece estar frio espiritualmente, estar fraco, estar desanimado. Sabe aquele desânimo que parece que sugou
que parece que exauriu toda a nossa força e a gente perde a força para coisas cotidianas, como falar com o Senhor, ler a palavra do Senhor, ouvir louvores, ir ao culto, porque cultuar é uma necessidade extrema da alma. Cultuar a Deus, ir para a igreja, que foi a estrutura física que o Senhor concedeu, que o Senhor permitiu que fosse levantado para o ajuntamento do seu povo, para que nesse ajuntamento Deus seja engrandecido, louvado, e ali em comunhão uns com os outros e com o Senhor, o culto racional, culto de adoração, culto de festa, de celebração, um culto de avivamento, seja oferecido e o Senhor entregue. Então, reconhecer que está frio, estar fraco e estar desanimado é reconhecimento da necessidade de um avivamento. Perdeu a fome espiritual, se sente como se estivesse distante espiritualmente. É reconhecer que precisa do Senhor, dizer diariamente nas suas orações: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua misericórdia, do Teu favor, eu preciso da Tua presença me envolvendo, me ajudando. Esse reconhecimento da necessidade de ter o Senhor, isso é fundamental, porque sem quebrantamento não tem fogo do Espírito, sem quebrantamento não tem avivamento. E o terceiro fundamento é o clamor, clamar pela intervenção de Deus. Aviva a tua obra, ó Senhor, Abacuque escreve. Avivamento é um pedido, é um clamor, é a manifestação clara de uma necessidade. Não é produto humano, não pode ser produzido por métodos, por eventos ou por motivações emocionais. Não pode. Avivamento é obra da graça, é um favor imerecido que o Senhor, por sua bondade e misericórdia, concede a nós. Quem pede avivamento recebe transformação. Avivamento começa no joelho. Avivamento é resposta de oração. E quando você ora, quando você se coloca de joelhos e você clama, você se humilha, você apresenta as suas necessidades, o Senhor se manifesta, o Senhor se revela e te concede esse avivamento. E quando Deus concede esse avivamento, algumas evidências ficam claras na sua vida. Você passa a ter mais fome pela palavra de Deus. Você recebe uma transformação interior, mais do que mudar o lado de fora, é mudar o lado de dentro. As coisas de Deus na nossa vida, elas começam de dentro para fora, e isso fica evidente, você nem precisa falar. A oração, ela se torna viva, constante, acontece de forma extraordinária uma restauração da comunhão com o Espírito Santo. Você passa a estar sensível ao pecado e você eleva, aumenta na sua vida um desejo de purificação. A sensibilidade ao pecado é quando você entende e foge, entende e resiste, entende e rejeita, entende e renuncia. Você volta a ter alegria em servir a Deus, a alegria da salvação, o testemunho e o amor pelas almas. Você passa a ter ousadia, né? Quando acontece esse avivamento,
essa evidência da ousadia para testemunhar, você quer falar para todos aqueles que estão ao seu redor, que fazem parte do seu círculo. E para que isso aconteça, nós temos que entender que devemos buscar o avivamento. Devemos buscar esse avivamento que só o Senhor tem para nos dar. E de que forma nós voltamos ao avivamento, buscamos o avivamento? Voltar ao altar da oração, reacender a chama da oração. Tire aquele tempo de qualidade. Não ore às pressas, não ore de forma desatenta, mas tire um período de oração. Tire aí 5 minutos do seu dia que seja, mas esses 5 minutos que eles sejam intensos, que esses 5 minutos seja o melhor momento do seu dia, aquele momento que você fala, sabe que Deus está ouvindo, e aquele momento que Deus está falando e você estava ouvindo. Tire esse tempo de qualidade, volte ao altar da oração, restaurando, como buscar o avivamento? Restaurando o amor pela palavra. Onde tem palavra, tem avivamento, tem fogo de Deus. Leia a Bíblia, escolha um livro da Bíblia e comece lendo. Leia aí 5 versículos, 10 versículos, vai anotando, vai acompanhando, vai meditando. Restaure o amor pela palavra. Renuncie aos pecados tolerados e à acomodação. Cultive a comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja. O avivamento isolado não existe. E se porventura existisse, ele já estaria morto. Ele morre, ele não sobrevive. Não sobrevive. Obedeça ao Espírito Santo imediatamente. Obedeça. Avivamento sem obediência é emoção sem fruto. Não procrastine a mudança. Exclua da sua vida velhos hábitos. Excluir da nossa vida velhos hábitos é essencial para se viver um avivamento genuíno. O fogo de Deus desce onde há altar preparado. Nem tudo vai mudar quando você orar, mas é fato, quando você ora, você muda. Sempre que você ora, você muda. E você sempre muda quando ora. Então Abacuque nos ensina no seu livro que ele não apenas observou a decadência espiritual, ele clamou, Ele reagiu, ele se manifestou. Então não basta identificar o problema, identificar a necessidade, nós temos que reagir. O avivamento que Deus quer fazer na igreja, ele começa em um coração de cada vez. Ele começa por mim, a partir da minha entrega real, sem impedimentos, sem colocar limite ao Senhor, tanto para o Senhor tirar aquilo que é necessário, aquilo que atrapalha o agir de Deus, nós vivermos Deus de forma plena, quanto acrescentar aquilo que é necessário, acrescentar fé, ousadia, acrescentar a nós domínio próprio, Então, o avivamento que Deus quer trazer para a sua igreja, ele começa por mim. Hoje, Deus quer reacender o que está apagando dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Irmão, irmã, Deus ainda aviva, Deus ainda renova, Deus ainda restitui, Deus ainda restaura. Entenda esta verdade absoluta. O nosso Senhor e Salvador, Ele está vivo, Ele está vivo, e Ele tem promessas abundantes para a nossa vida.
Uma delas: estarei convosco todos os dias da sua vida. Ei, pessoas podem se afastar de você. Você pode se sentir sozinho, mas a palavra do Senhor diz que em todo tempo o Senhor está com você. Então você nunca está sozinho. Clame, aviva a tua obra, Senhor, a começar por mim. Avivamento é restauração do temor de Deus. É um desejo profundo pela presença de Deus. É uma obediência viva à palavra do Senhor e é uma consagração contínua. Ninguém busca por avivamento enquanto acha que está tudo bem, está tudo certo. Mas quando enxerga a necessidade íntima e pessoal de reconhecer as suas próprias limitações e sente o desejo, entende a necessidade de ser tocado e de ser renovado pelo Senhor e voltar a sentir o que você sentia, voltar a viver o início da tua chamada, aquele fogo, aquele fervor, aquela alegria, voltar a viver a expectativa do milagre. A qualquer momento o Senhor pode mudar a história da tua vida, da tua casa, da tua família. Basta uma palavra e tudo se faz novo. Basta uma palavra e o milagre acontece. Mas para nós vivermos isso, nós temos que buscar por avivamento. Onde tem avivamento, não tem desânimo. Onde tem avivamento, tem alegria, tem expectativa. Então comece o seu dia enchendo o teu coração e a tua mente, os teus olhos de expectativa. A qualquer momento Deus fará algo novo. Creia nesta palavra e receba esta palavra em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, orar pedindo para que o Senhor venha trazer o renovo, a restauração, a restituição, o avivamento genuíno. Glória a Deus, que o teu chamado seja avivado, que a tua família seja avivada, que a tua intimidade com o Senhor seja avivada, que este dia a sua alegria, expectativa do milagre, receba o avivamento do Senhor. Bendito Deus, Pai e querido Senhor, te exaltamos e glorificamos por mais um dia de oportunidade, um dia onde nós recebemos do Senhor para recomeçar, para viver algo novo, para viver a promessa. E para vivermos essa promessa, esse algo novo, para vivermos esse recomeçar, precisamos ser avivados pelo Senhor. Pai querido, aviva-nos ao ponto de pela fé, nós experimentarmos, pela fé, nós usufruirmos da sua presença nesse dia. Pai querido, que a tua presença, ela seja real na vida desse homem, dessa mulher, em todo esse dia. Seja qual for o impossível que ele ou que ela está vivendo, que o Senhor venha avivar, Senhor Jesus. Que o Senhor venha trazer o avivamento sobre este coração, sobre esta mente. Que essa mente venha se abrir e preparar o ambiente do milagre para receber com fé a tua presença e a tua graça. Guarda, Senhor, esse homem, guarda essa mulher, guarda, esconde essa família, esses filhos, esconde debaixo da tua forte e potente mão. Dá o livramento, provê o que é necessário, abre essa porta, Senhor, e opera esse milagre, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Se permita ser instrumento de socorro e salvação de Deus na vida de alguém, enviando essa mensagem, compartilhando esta palavra, compartilhando esse momento
e convidando, ainda temos 2 dias, convide alguém para fazer parte conosco, em nome de Jesus. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua história, em nome de Jesus.